Passamos então à tribuna livre, tendo como inscrito o senhor José Alberto Barreto da Costa, que discorrerá sobre o canudo de plástico. Por favor, o senhor José Barreto, queira ocupar a tribuna. O senhor tem até 5 minutos para suas considerações. Bem, boa tarde a todos, ao presidente da casa, aos vereadores aqui presentes, à população que está ali nos assiste. Eu venho falar aqui hoje sobre a questão do projeto de lei dos canudos plásticos, que foi aprovado aqui nessa casa em 2 sessões, assim, e foi para o prefeito, e o prefeito vetou. Então eu gostaria de colocar aqui a nossa posição em relação a esse projeto. Por que nós somos contra o projeto e defendemos então aí manter o veto do prefeito? Assim, primeira questão que eu gostaria de colocar assim, o canudo plástico, será que o plástico é poluente? Assim, o plástico ele seria poluente na hora que há o descarte irregular do plástico, sim, porque enquanto o plástico em si ele não é um poluente, ele só é um poluente a partir da hora que há o descarte irregular dele. Porque se esse plástico ele for reciclado, assim, e dado a destinação correta nele, ele não passa a não poluir. Então, uma das questões importantes que a gente coloca como posição, o porquê o plástico não deveria, né, ser tratado assim de maneira tão injusta, vamos dizer assim, porque o plástico trouxe revolução no planeta, né? Hoje a gente tem aqui televisão, vários equipamentos que usam plástico, né? Então, será que o plástico é um produto tão ruim assim, né? Uma das questões que, como o próprio vereador Dentinho colocou na fala dele, na época que o projeto esteve aqui em votação, o Japão, por exemplo, ele recicla 94% do lixo dele, ou seja, do seu resíduo. Então, aquilo dali não é lixo, ali tem um valor agregado naquilo dali, certo? 4% do lixo do Japão, por enquanto, ainda não é reciclado. O Japão, ele quer chegar a 100% dos resíduos ser reciclados, dado uma destinação correta a ele. Então, o que a gente tem que buscar é isso, exatamente, aumentar a capacidade de reciclagem e de tratamento dos resíduos da cidade, né? Outra questão que a gente coloca aqui também é o seguinte, na cidade de Taubaté, não há o descarte regular do lixo na cidade. Assim? Eu peço atenção à Câmara Municipal para que a gente possa ouvir aqui o senhor José Barreto. Então, a questão é a seguinte, assim, na cidade de Taubaté, a gente não há um descarte regular. Porque como a própria fala do secretário de Serviços Urbanos da casa, né, da prefeitura, ele teve aqui numa sessão falando exatamente isso. E foi a questão que eu perguntei a ele. Há alguma destinação incorreta do lixo, dos resíduos da cidade? E ele disse que não. Por quê? Ou parte que vai para a reciclagem, assim, a outra parte que não é da destinação correta, que vai para um aterro, que é o respeito da lei, assim, que fala sobre o resíduo sólido, né, uma lei federal. Então, não há uma maneira descartada de maneira irregular o lixo na cidade, então por isso mesmo a gente entende que não há necessidade do projeto, porque um canudo plástico ele não vai poluir o meio ambiente da cidade de Taubaté. Tá? Outra questão é o valor agregado. Eu fui pesquisar e os recicladores, eles falam que esse plástico do canudo, chamado PE, ele tem um alto valor. Uma tonelada, por exemplo, desse plástico, né, de canudo plástico, ele teria um valor em torno mais ou menos de R$900. Então, ele gera valor para os recicladores, né, a cadeia, as pessoas mais pobres da cidade, aonde faz a reciclagem, né, assim, então estaria gerando emprego também. E ele tem um alto valor, né? Outra questão que a gente tem é o seguinte, se você pega esse plástico, por exemplo, e introduz ele numa extrusora, onde você agrega valor nesse plástico do canudo, por exemplo, 1 tonelada desse plástico ele pode chegar a valer até R$9.000. Então, se a gente pegasse ele 1 tonelada de canudo plástico e colocasse ele numa extrusora, onde você beneficia ele e agrega valor, ele chegaria a valer até R$9.000, assim? Então, gerando aí também mais renda, né, às pessoas que são recicladoras. Depois nós temos também falando que na cidade de Taubaté, na base do próprio projeto, ele fala que em torno de 4% do lixo da cidade é canudo plástico. Taubaté tem aí em torno mais ou menos de 220 toneladas de reciclagem. Se a gente pegar dessas 220 toneladas, assim, 4%, a gente teria aí 8 toneladas só de canudo plástico. A gente teria aí um alto valor no lixo que a gente poderia estar reciclando, gerando emprego, renda para as pessoas, assim. A reciclagem, né, e o plástico, por exemplo, ele gera emprego e renda na sua produção do plástico,
depois no uso e no final na reciclagem. Então a gente tem aquelas pessoas que pegam aquele plástico, reciclam e tiram o valor dali. Se você pega, por exemplo, um canudo que é biodegradável, o que vai acontecer com ele? Esse canudo biodegradável, ele é caro, gera, né, um produto, só que ele não tem a reciclagem, ou seja, você perde aquela renda no final. Assim? Ou seja, as pessoas que trabalham com reciclagem serão prejudicadas porque não terão esse produto para tirar a renda dali. Para fechar minha palavra aqui, que infelizmente está acabando, não é contra os vereadores quem fez o projeto e nem muito menos estar a favor, tá bom? Eu só gostaria de deixar isso bem claro, que não é contra quem fez ou quem infelizmente votou a favor. Obrigado.